Irã realiza o maior ataque da história contra Israel e garante que uma resposta do regime sionista, que é como eles se referem ao governo israelense, também não ficará sem resposta, visto que os 181 mísseis balísticos, eles foram só uma pequena parcela do poder do regime iraniano. A gente já tem consequências geopolíticas sobre o fato, com os Estados Unidos garantindo, pessoal, consequências severas contra o Irã e deslocando agora, no total, cerca de 45 mil militares, além de uma série de equipamentos ultramodernos em direção ao Oriente Médio. Israel garante que por conta dos ataques que aconteceram, inclusive em Tel Aviv, tá, em regiões com altíssima densidade demográfica, tal, a gente vai ter uma resposta quando, como e onde Israel quiser. Ou seja, na prática, uma guerra geral no Oriente Médio acabou de começar. Vale lembrar, pessoal, que a gente também tem, nesse momento, Israel fazendo uma incursão terrestre no sul do Líbano e garantindo que são somente avanços regionais. Vamos analisar aqui para onde que Israel está indo e quais serão as consequências também de invasão ao Líbano. Lembrando que o Líbano não é o Hezbollah, são coisas diferentes. A gente teve, como eu falei para vocês, um ataque que foi feito do Irã, um ataque contra Israel. O Irã, ele se pronunciou oficialmente garantindo que o ataque foi em retaliação à morte do chefe do Hezbollah, ou seja, o Nasrallah, além de ser uma resposta, segundo o Irã, legal, racional e legítima aos atos terror que Israel vem cometendo contra os seus aliados. O Irã, ele hoje lidera um grupo autodenominado chamado de Eixo da Resistência, que conta, pessoal, com os Houthis, com o Hezbollah, com a Jihad Islâmica, com o Hamas, com membros do Iraque, membros do Paquistão, a própria Síria de Bashar al-Assad. E esses grupos, eles estão se mobilizando, alegando que eles estão atacando Israel em retaliação aos ataques que são feitos contra a faixa de Gaza. Claro que Israel responde, comentando que os ataques que estão sendo feitos contra a faixa de Gaza, eles se iniciaram por conta dos atos terror que o Hamas fez ali no dia 7 de outubro. E aí um fica, claro, jogando a responsabilidade pro outro. Independente, cara, eu falei pra vocês que era uma coisa que meio que ia acontecer. A gente tava esperando algum tipo de repercussão dessa maneira, porque o Irã, como a liderança desse movimento autodenominado Eixo da Resistência, ele tinha sido muito impactado nos últimos dias. A gente teve, por exemplo, ataques que foram feitos significativos contra o Hamas. O Ismail Haniyeh, em solo iraniano, ele foi morto, cara, inclusive com a atuação da agência de inteligência, o Mossad, que colocou explosivos embaixo da residência onde estava o Ismail Haniyeh, enquanto estava na posse do presidente iraniano, o Pezeshkian, entende? A gente teve, por exemplo, ataques que foram feitos deliberados contra membros do Hezbollah em várias fases diferentes, com a explosão de pagers, walkie-talkies, depois foram ataques com caças, né, israelenses que mataram as principais lideranças, inclusive o Nasrallah e o Hezbollah. Ele é um grupo que atua no Líbano, no sul do Líbano, como um representante do Irã ali no país, inclusive surgindo depois de uma ofensiva israelense, e a gente teve ações, galera, que foram feitas de Israel, para vocês terem uma noção, com a preocupação que existia com a influência do Mossad, o Irã, ele abriu como se fosse uma espécie de representação para ficar fazendo investigações contra a atuação do Mossad, fazer todo um pente fino ali nos principais militares e tal. Descobriram que a liderança desse grupo que fiscalizava possíveis interferências do Mossad e o serviço secreto israelense era de Israel, era um representante israelense. Ou seja, Israel tem uma inteligência que está completamente infiltrada nesses países. O Irã precisava demonstrar uma resposta para os Houthis, para o Hamas, para o mundo, enfim, né? E a resposta veio. A resposta veio, como eu falei para vocês, galera, com esse ataque com 181 mísseis balísticos. A gente já tinha tido um ataque ali em abril com 300 equipamentos, mais mísseis, foguetes, drones, que por mais que sejam em número muito maior, eles tiveram uma tecnologia, um impacto muito menor. Os Estados Unidos, quando falaram sobre esses ataques, eles falaram que o impacto desse ataque que o Irã fez, ele chega a ser o dobro da escala do que foi feito em abril. No caso de abril, o ataque ele foi feito por conta da derrubada, né, de um prédio, de um anexo da embaixada iraniana na Síria, que Israel fez. O Irã foi lá e respondeu aqueles ataques israelenses. Nesse momento, o Irã, ele falou que se o regime sionista se atrever a responder aos ataques que foram feitos pelo Irã no dia de hoje ou cometer mais atos de malevolência, uma resposta subsequente se seguirá. E inclusive os apoiadores do sionismo também são aconselhados a se separarem desse regime.
A gente teve o fechamento do espaço aéreo, pessoal, não só de Israel, mas também da Jordânia e do Iraque, pelos riscos que ali existiam. E fora que, além dos ataques que aconteceram, não sabe se ainda a inteligência está investigando, mas tivemos atos terror, com 2 terror, enfim, né, que estavam ali em Israel e dispararam contra civis locais, matando, pessoal, pelo menos até o momento, tá? 8 civis. Ou seja, não foi só um ataque externo, mas também um ataque interno contra Israel. Por isso que eu falo assim, de impacto, talvez tenha sido, pelo menos no século XXI, o ataque mais significativo contra Israel. Quando você pega as imagens, mesmo com Israel sendo altamente tecnológico, eles não conseguiram dar conta, cara, de não detonar, né, enfim, interceptar os 181 mísseis balísticos. Então alguns acabaram pegando, inclusive em áreas bem populosas como Tel Aviv. A Universidade, por exemplo, de Tel Aviv aparentemente também foi atingida. Aparentemente, pelas informações preliminares, a gente só, entre aspas, teve a morte de um civil que inclusive era palestino, nem era israelense. Mas os ataques não trouxeram tantas repercussões pela interceptação de mísseis que aconteceram tanto parte de Israel, como também de uma coalizão defensiva dos Estados Unidos, e por conta das tecnologias empregadas, os bunkers. Mesmo antes do Irã disparar os mísseis, a inteligência americana, em conjunto com a inteligência israelense, já tinha avisado o governo de Israel que tinha disparado sirenes por quase todo o espaço aéreo de Israel e a população já estava ali um pouco mais protegida. Ou seja, consequências civis poderiam ter sido muito maiores se não tivesse algum tipo de preocupação preliminar do Estado israelense. Mas enfim, o ataque ele foi muito impactante, o ataque ele foi muito significativo.